Olá, meu nome é Andresa Gouveia, eu sou assistente social, especialista em dependência química e mestranda em psicologia clínica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, onde eu também faço parte como pesquisadora do LADIP, Laboratório de Diferenças Individuais e Psicopatologias. O trabalho submetido nessa quinta Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica conta um pouco da trajetória histórica das especializações acadêmicas em dependência química no Brasil. O convite para a realização desse trabalho veio através do meu professor da especialização em dependência química da PUC-Rio, Luiz Guilherme da Rocha Pinto, e foi realizado em coautoria com meu amigo também especialista em dependência química, Thales Monteiro Ferro. O objetivo desse trabalho foi compreender o processo de formação das especializações em dependência química no Brasil, identificar alguns agentes e instituições que estiveram presentes na construção dessa história e recuperar a trajetória histórica das especializações a partir dos relatos dos agentes e dos seus acervos pessoais. A relevância desse trabalho está em entender como que essas especializações se constituíram, quais os desafios enfrentados pelos profissionais diante de um fenômeno tão complexo e desconhecido como na ocasião, perceber erros e acertos, as superações que se deram ao longo do tempo, tudo isso a partir da fala dos próprios agentes. Nós construímos um questionário semi-estruturado para que houvesse flexibilidade e interação entre entrevistados e entrevistadores. E as entrevistas, né, foram 90% online, por conta da pandemia do Covid-19. Foram 10 entrevistados, nacionais e internacionais, e nós sabemos que muito mais agentes estiveram presentes na construção dessa história, mas nós tivemos cuidado de escolher pessoas que eram referências dentro dessa área para que os demais profissionais se sentissem representados. A partir da fala dos entrevistados, nós tentamos remontar o contexto de surgimento dessas especializações para nos auxiliar na compreensão dessa trajetória. Então, o que nós percebemos? Que esse fenômeno ele passa a ser observado a partir dos reflexos do uso abusivo de determinadas substâncias, na ocasião, principalmente, o álcool, e esse uso abusivo faz com que se traduz, na verdade, em agressões e comportamentos inadequados socialmente. E aí, as pessoas que são atingidas, direta e indiretamente, por esse fenômeno, começam a levar as demandas para os consultórios. Muitos dos profissionais, eles só encaminhavam, não sabiam nem o que fazer com aquelas demandas que estavam surgindo. E aí, a gente começa a perceber algumas iniciativas públicas e privadas na direção de atendimento dessas demandas. Uma iniciativa que vale a pena ser citada foi uma iniciativa pioneira que aconteceu no final da década de 60, no Rio de Janeiro, que foi a oferta de um curso pela Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro. Eles trouxeram o doutor Eduardo Calina, que já era uma referência no tratamento de adolescentes na Argentina, adolescentes com transtorno por uso de substância, e eles fizeram isso porque havia uma urgência em compreender esse fenômeno e no Brasil não tinha quem pudesse ensinar. No final da década de 70, um médico brasileiro, o doutor Sérgio de Paula Ramos, ele traz dos Estados Unidos o primeiro modelo estruturado para tratamento da dependência química, que foi o método Minnesota. A partir daí, profissionais e instituições começam, então, a estudar esse método. Em 1985, vai acontecer a primeira turma do curso de inverno, que é oferecido pelo Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, no sul do Brasil. Esse curso era um dos poucos cursos, era um curso de referência dentro dessa área, mas era um dos poucos cursos oferecidos. Então, muitos profissionais
do Brasil passam por esse curso oferecido no Hospital Mãe de Deus. As graduações, elas não davam conta da compreensão desse fenômeno e a literatura brasileira era muito restrita, não tinha livros traduzidos para o português. E aí passa, então, a surgir alguns grupos de estudo, porque esses grupos eram uma alternativa para profissionais da saúde que desejavam conhecer um pouco mais sobre o fenômeno. Um desses grupos, que é o GRINEA, que é o Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Alcoolismo, ele se transforma futuramente, né, no final da década de 80, em 1989, ele se transforma na ABAD, que é a Associação Brasileira de Estudo de Álcool e Outras Drogas, que se constitui já nessa década como uma referência dentro dessa área, porque ela se destaca na organização de congressos, na divulgação de revistas especializadas, né, trazendo trabalhos e contribuindo para a expansão e disseminação desse conhecimento, inclusive trazendo palestrantes internacionais para participar dos seus congressos. Dentro desse contexto, ainda houveram profissionais que foram para o exterior para buscar programas inovadores na área da dependência química, e alguns deles beberam da fonte de Harvard, de John Hopkins, que eram as referências na época. Esses profissionais eles retornam para o Brasil inspirados pelas experiências de outros países e desejando oferecer uma proposta que pudesse dar conta de repartir o conhecimento que eles tinham adquirido e alterar o contexto de ignorância que o Brasil vinha enfrentando dentro dessa área. É nesse contexto, então, que vai surgir as primeiras instituições brasileiras a oferecer especializações acadêmicas em dependência química. Eu não vou entrar em detalhes aqui de cada uma, cada história é inspiradora, traz muitos ensinamentos, mas por conta do tempo, eu vou só citar quais foram as instituições. Nós fizemos um recorte dentro do Rio e de São Paulo, que eram as capitais, e no Rio de Janeiro, em 1998, a Estácio de Sá é a primeira universidade a oferecer uma especialização dentro dessa área, e essa especialização foi fundada e coordenada pela doutora Magda Wassmann. No final do século XX, tem o IBMR, coordenado pela doutora Adelina Helena Lima Freitas, e todo esse processo foi acompanhado pelo doutor Luiz Alberto Pinheiro Freitas, que foi o esposo dela. Depois surge, em 2002, o Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a especialização foi criada pelo Dr. Marcelo Santos Cruz, com incentivo do professor João Ferreira da Silva Filho, e em 2008 surge, então, a especialização em dependência química da PUC-Rio, que surge a partir de um projeto que foi solicitado pela própria instituição, as doutoras Tereza Creuza e doutora Eliana Freire, que depois elas se tornam, então, coordenadoras dessa pós-graduação. Em São Paulo, surge a UNIAD, que é a Unidade de Pesquisas em Álcool e Drogas, em 1999, através do professor e doutor Ronaldo Laranjeira, que ainda hoje é uma referência dentro dessa área. Ele, juntamente com John Doon, criou a instituição e a pós-graduação. E, posteriormente, essa especialização ela se transformou na primeira especialização em dependência química virtual oferecida no Brasil. E essa especialização em dependência química, quem foi responsável pelo conteúdo dela foi o Dr. Cláudio Jerônimo, com a validação do professor Ronaldo Laranjeira. Bom, esse artigo, hoje, ele se tornou o capítulo de um livro, que é a Dependência Química, uma história a se tratar, que foi organizado pelo meu querido professor Luiz Guilherme da Rocha Pinto e pela querida Selene Franco Barreto.
Ele está disponível na internet pela Medbook, a editora, e esse livro ele traz muitas referências dentro dessa área da dependência química, além do capítulo, né, que eu, juntamente com o Thales, escrevemos, tem ainda outros 25 capítulos dentro dessa temática. Bom, a trajetória histórica, né, dessas especializações, a gente percebe que o conhecimento foi o grande guia de todo o percurso, né? Profissionais que desejavam conhecer mais acerca de um fenômeno que vinha se apresentando, e essa trajetória ela foi percorrida por vários agentes históricos, né? E elas desempenharam um importante papel na disseminação do conhecimento sobre dependência química no Brasil, não só naquela época, mas ainda hoje. Os desafios diários, né, para que essas especializações continuem sendo uma referência de conhecimento dentro dessa área, é necessário que os desafios diários não sejam negligenciados para que não haja retrocessos. Então, para concluir, eu gostaria de dizer que a nossa contribuição nesse artigo, ela foi, na verdade, de ouvir os agentes históricos, organizar os fatos apresentados por eles, registrá-los e fazer as considerações finais, como eu pontuei brevemente aqui, apresentando qual foi a nossa percepção sobre os desafios que se impõem hoje na atualidade para essas especializações acadêmicas, né, que já existem, as próximas. Só um minuto. Então, eu agradeço a todos os ouvintes e deixo, né, o meu e-mail e caso desejem mais alguma informação extra, eu me coloco à disposição para o seu contato. Obrigada e até a próxima.